Boa noite! Boa noite, gente fina, elegante e sincera. Sejam bem-vindos à live do Ação Zumbi. Eu sou o Sandro Maquel, sou ator de teatro e cinema, sou professor de teatro também da Rede Pública Municipal de Biguaçu. É uma honra estar aqui nesse momento tão bonito, uma noite de gala, com nomes tão importantes para a cultura e para a história do povo negro, do povo preto. Isso é muito honroso para mim estar aqui conduzindo essa live, representando tantas pessoas que lutaram, que fizeram a história do povo negro, a cultura do povo negro, e isso para mim é fantástico. Eu estou aqui representando os meus companheiros, os meus amigos de Ação Zumbi, um grupo que trabalha com cultura, teatro, poesia, temos pessoas de diversas áreas, não só atores, né, mas também pessoas de diversas áreas que trabalham em conjunto nesse coletivo que trata da cultura negra, né? E nós temos os nossos griots do Ação Zumbi, que são Lelete Couto, Adriano de Brito, né, e Jussara. São os nossos griots, se é que eu posso chamá-los assim, pessoas fantásticas, pessoas maravilhosas que nos ensinam, né, que tem toda uma bagagem, tem toda a sua história, toda a sua luta, né, pelo movimento negro, e que hoje eu dedico esta live a eles, a esses nossos três griots, que nos ensinam muito. Estou muito honrado de estar aqui, e que possamos fazer uma excelente live, e que todos vocês possam curtir e aproveitar todo esse conhecimento, né, e toda essa troca de ideia que nós teremos nessa noite. Daqui a pouco eu irei chamar os nossos convidados, teremos convidados bem interessantes, que nós vamos falar sobre literatura preta, né? Vamos falar sobre literatura preta, como é que está a literatura no nosso país, de se há reconhecimento, se há procura, se nós temos pessoas que estão se movimentando, estão escrevendo, e é isso, vai ser um bate-papo, vai ser um bate-papo, né, com muita alegria, e eu espero que vocês gostem, tá bom? Então é isso aí. Bom, então, vamos começar a nossa live, né? Enquanto isso, as pessoas vão chegando, e se vocês se sentirem à vontade para fazer perguntas aqui no nosso chat, fiquem à vontade, que à medida do possível eu irei fazendo as perguntas que surgirem, tá bom? Bom, gente, nosso primeiro convidado da noite, que também é um griot, uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande, porque nós temos uma ligação. Estamos nos conhecendo hoje, mas nós temos uma ligação muito forte. Ano passado, eu tive o prazer de interpretar Cruz e Souza num projeto lindíssimo da NSC, chamado Pequenos Grandes Talentos, e que era um projeto que era parte ficção, parte documentário, e na parte de documentário, esse nosso convidado, ele teve uma participação lindíssima. E a partir dali eu passei a admirá-lo. E ele é carioca. Eu tenho uma afinidade muito grande pelos cariocas. Morei 2 anos no Rio de Janeiro, então eu tenho uma facilidade para ter amizade com os cariocas, um povo maravilhoso, alegre. E ele também, no pouco tempo antes da live, né, no nosso esquenta da live, ele estava com toda a sua alegria. Jornalista, professor de literatura, biógrafo, crítico literário, 2 vezes finalista do Prêmio Jabuti. Que beleza, hein? Não é para qualquer um. E escreve para o jornal O Globo. Estou estendendo o tapete vermelho
para esse nosso griot maravilhoso. Por favor, seja bem-vindo, Tom Farias. Tom Farias, chega junto aí para a nossa live do Ação Zumbi. Vem bater um papo comigo, meu querido. Vamos ouvir a sua história, o que você tem para nos contar, né? Confesso que estou nervoso, que será o primeiro bate-papo que eu terei com o Tom. Opa, o Tom caiu? Caiu, produção. Caiu. Quem sabe faz ao vivo, né, gente? Coisas da internet. O Tom caiu, estou recebendo aqui da produção, Lelete Couto. O Tom caiu mesmo, bom, não tem problema. Daqui a pouco ele volta, né? Esse mundo da internet é assim mesmo, né? Ainda tendo uma outra live que eu participei aqui do Ação Zumbi, só que daí eu não era o mediador, a minha internet caiu também várias vezes. Foi assim, até uma pena até, que foi justamente na primeira vez que caiu, foi no momento que eu estava fazendo um comentário elogioso para um grande amigo meu, Chico Caprari. Bom, então, já que o Tom não pode, eu vou chamar então a nossa segunda convidada, depois eu chamo o Tom de volta. Ela é... Deixa eu ver aqui. Opa. Tirar o som do celular. Estão pedindo para eu tirar o som do meu celular. Vamos lá, vou tirar o som do meu celular. Beleza. Tá melhor assim, produção? Legal. Então tá bom. Gente, vou chamar aqui então escritora, né? Poetisa, contista, declamadora, palestrante e tenente-coronel da reserva da PM de Santa Catarina. Olha só, que poder. Que maravilha, hein? Grande exemplo, grande exemplo. Também tive o prazer de conhecê-la hoje, né, no nosso esquenta da live. Pessoa maravilhosa, pelo pouco que eu conheci. Ela possui 3 livros solo, de contos e poemas, e participação de mais de 15 coletâneas e revistas. Ela não é fraca não, hein? Então, vou falar aqui o nome dos 3 livros, né? Pássaro Sublime, Traços de Antonieta e Eu Conto com um Conto. Esse terceiro livro dela. Tapete vermelho para ela, Edenice Fraga. Seja bem-vinda, minha querida. Sandro, muito prazer em estar com vocês. Gratidão por essa receptividade maravilhosa. Gratidão à Ação Zumbi, a Lilete Couto e todo o pessoal, seu staff, sua equipe, a todos que estão nos assistindo, ao querido Fábio, ao querido Tom, que também estão aí nos bastidores junto para entrarem. É realmente uma gratidão muito grande, uma satisfação muito grande de estar aqui com esse coletivo que tanto faz em prol da cultura, da literatura, instigando e inspirando pessoas, principalmente num momento como esse que estamos passando, né? Onde a cultura foi muito atingida, né? E daí fez o seu novo normal, né? E hoje está aqui capilarizando esse momento de distração e de conhecimento a todos. Muito obrigada pela receptividade. Que beleza, nós é que agradecemos, né, com todo o seu brilho, com a sua simpatia, com o seu conhecimento. Tenho certeza que vai ser um bate-papo muito gostoso e você tem muito a nos dizer e a nos ensinar, né? Então, Denise, primeira coisa que eu vou te pedir para que você fale um pouco da sua história, né? Como é que você chegou até aqui, né, sendo tenente-coronel da Polícia Militar, né? Não é fácil nesse mundo tão masculino, né, e você chegar num posto assim tão elevado. Conta um pouco da sua história para servir de referência para muitas meninas, para muitas mulheres, né? Você é uma referência, então, por favor, conte um pouco da sua história para dizer para todos, né, como é que você chegou até aqui e se tornou uma poetisa, por favor. Então, assim, Fábio, Sandro, hoje eu estou com o Fábio na cabeça, porque o Fábio foi o que chegou ali junto, né? Então. Eu sou a primeira oficial superior da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, negra,
né? E é e sou a primeira mulher da Academia de Letras Militares Estaduais de Santa Catarina também. Então, quando a gente vai à frente, a gente é protagonista da própria história, e a gente vem com uma questão que eu chamo de idealismo, né? Eu sou muito idealista. Então, meu pai era militar, né? Minha mãe era lavadeira. Eu nasci no Morro do Mocotó, quem conhece aqui em Florianópolis, né? Uma região. Eu tenho 53 anos, então pensa 53 anos atrás, como era, né? Realmente mais precário. E depois eu me criei na agronômica, ali no Morro do 25 também, né? E sempre estudei em escola pública e tal, mas a nossa família, meu pai, Valmir Fraga, minha mãe, Vilma Pereira Fraga, com toda a simplicidade deles, mas eles educaram nós 8, nós somos 8 filhos, eu sou a quarta, de forma que a educação foi prioridade, né? A educação, os valores, a humildade, tanto que eu sempre digo assim, eu posso estar na comunidade mais carente, eu posso estar no local mais luxuoso que seja, eu serei a mesma pessoa, porque isso eu trouxe de berço, né? A humildade a gente traz de berço, e é algo que eu valorizo muito. Então, assim, essa determinação para uma mulher que reúne a tríade, né, periférica, de origem periférica, negra, e a questão de gênero, por ser mulher, né, que a gente sabe que é mais desafiador ainda, seguramente foram óbices que eu consegui passar, sabe? Mas eu tenho que dizer que não foi fácil, realmente não foi fácil, porque a primeira sempre vai usando a marreta, né, ainda há pouco estou usando um termo assim, mas usando a marreta, picareta, para abrir essa picada e ir à frente, né? E só que eu vejo que valeu muito a pena. Eu saí da escola, estudei no Padre Anchieta, que é uma escola pública, fui para o Instituto Estadual de Educação. Aos 17 anos, eu entrei na Universidade Federal do Estado de Santa Catarina, fazendo curso de Biologia, em 1985, e daí eu queria, onde eu via que não tinha mulher negra, principalmente, nessa representatividade, eu queria estar ali, né? E quando surgiu o segundo curso, eu sou da segunda turma de oficiais, e na primeira turma eu não tinha idade, e na segunda turma foi 4 anos depois da primeira. E nesse meio tempo, eu estava no curso de Biologia e faltava 1 ano para me formar no curso de Biologia. E daí, como surgiu o vestibular, eu fiz o vestibular, passei, e daí eu larguei uma faculdade, quase terminando, por 1 ano, e eu entrei no curso, fiz o vestibular para o UDESC, e entrei em 1988, e em 89 eu ia me formar na Universidade Federal. Mas, né, ainda bem que eu entrei muito cedo na UFSC, então, com 19, 20 anos, eu estava no curso de formação de oficiais, onde eu fiquei 4 anos em regime de internato, e que não foi fácil, né? Não foi fácil esses 4 anos. E depois eu me formei, fiquei um tempo aqui em Florianópolis e fui para Blumenau em 1994. Fiquei de 94 a praticamente 97, onde eu fui a primeira mulher a ser comandante de um pelotão de mulheres em Blumenau, né? Fiquei lá esse tempo, voltei para Florianópolis, onde também segui uma carreira de pioneirismo até, né? Onde, antes de ir para a reserva, que eu fui para a reserva em 2016, eu fui a primeira mulher também a ser subcomandante, a responder pelo comando de um batalhão, inclusive em Biguaçu, né? Que você diz que mora em Biguaçu, é isso, né, Sandro? Então, eu fui a única mulher... você trabalha lá. Eu fui a primeira e única mulher a responder pelo comando, né, e a ser subcomandante de um batalhão de homens aqui na Grande Florianópolis. Então, dei aula para cursos de formação de soldados, de sargentos. Em 1994, eu escrevi peças de teatro infantis para a Polícia Feminina, né, onde tínhamos um teatro de fantoche, e eu fui a primeira escritora desse teatro de fantoche. Então, era uma peça de trânsito e uma peça também de prevenção ao uso de drogas, né? Então, essa escrita minha, que antes, porque eu escrevo desde a adolescência, até eu acho que tem uma amiga minha aqui acompanhando, Joselma do Espírito Santo, Vitória,
E ela foi a primeira pessoa a ler um poema meu quando eu era adolescente. Então, é uma pessoa assim maravilhosa, né? Que naquela época, assim, naquela simplicidade, a gente escrevia e eu escrevia e mostrava para as amigas. Aí tinha o meu primeiro poema chamado Noção, que a gente fez até uma música, né? E agora ela tem me cobrado, que ela tem uma voz belíssima e toca muito bem. E daí ela tem me cobrado para a gente realmente cantar juntas e fazer daquele poema de quando eu tinha 13 anos por aí. Foi, então, assim, eu escrevo desde a adolescência e hoje, depois de ter ido para a reserva da PM, né, eu pude me dedicar mais efetivamente. Até porque, assim, quando eu falo em escrever desde a adolescência, quando eu era... Meu pai era seresteiro, inclusive, assim, uma pessoa que eu acho que não vi voz mais bonita ainda, era boêmio, cantava muito, e eu ouvia ele cantando, e aquelas letras lindíssimas, tanto que eu gosto muito de serestas também, além de samba e outras músicas, mas eu gosto muito de seresta. E ele também me deu um livro de poesias de um tio meu, que eu não conhecia, então eu comecei a ter esse contato com a poesia lá, e era muito chegada a ele também. Eu acho que tudo isso fez com que eu entrasse na profissão, né, por idealismo e, conforme eu disse, por representatividade, né, porque eu penso assim que o fato de verem que eu estava ali naquele espaço com certeza inspirou outras mulheres negras também, né. Eu lembro que, para você ter uma noção, no meu primeiro desfile cívico, que foi na Beira-Mar, que antigamente era na Beira-Mar, né, de Florianópolis. Então, quando eu desfilei, as pessoas diziam assim: ai, tem uma negra ali, eu nunca vi, tem uma negra ali. Eu fui capa do jornal Diário Catarinense na época, né, na contracapa, assim, no primeiro desfile que eu participei, né, que eu tinha me destacado, né, a Bela Morena tinha se destacado, eu lembro dessa frase, assim, no meio daquela tropa ali. Então, por quê? Porque era difícil, né, imagina, em 1988, né, a verificar alguém, ver que uma mulher negra poderia estar ali. Então, a questão, quando você diz essa história, foi uma história, conforme eu disse, desafiadora, né, onde o que mais me motivou foi esse lado que a mulher tem que estar em todos os espaços e que nós negros temos que mostrar a nossa capacidade, a nossa competência, né, e também esse protagonismo, né, que a gente não pode, eu sempre digo assim, a gente não pode pensar que tem um círculo que nos rodeia, porque esse círculo imaginário que nos rodeia, a gente tem que passar por cima dele, né? Então, eu digo assim, esse lado idealista me trouxe até aqui, nessa questão profissional, que foi o que você me perguntou, né? Mas eu sou muito de me autodesafiar também, sabe? E isso me possibilita passar e fazer essas conquistas que a gente tem trazido aí. Mas até se você me permite, Sandro, que eu disse antes nos nossos bastidores, que eu me sinto à vontade quando eu já declamo, né? Quando eu já declamo. E que é o meu aquecimento, assim, né? Então, depois, assim que você me der uma brecha, eu vou dar aquela declamada para trazer o nosso Cruz e Souza aqui para a nossa conversa, para aquecer, né? Porque eu sou assim, a gente, principalmente, estar com uma poetisa e não ouvir uma declamação não dá, né? Tem que ter. Então façamos o seguinte, eu vou dar uma atenção para o pessoal aqui do nosso chat também, eu vou ler duas mensagens aqui, tá? Claro. E daí Sim, você nos brinda com o seu poema, pode ser? Eu tenho aqui exatamente. A Maristela da Vamos lá Rosa, depois. tá? Ela escreveu aqui: só a trajetória da Edenice daria outra live. Que maravilhosa, mulher preta, forte, linda, humilde, um exemplo para todos. E a Diana Rod: já tive o prazer de ouvir a Denise Fraga em um outro momento, mulher inspiradora. Então, mulher inspiradora, por favor, nos brinde com o seu poema, por favor. Então, tá. Então, eu vou trazer o Cruz, porque eu sei que o nosso querido Tom vai falar do Cruz também, e porque, assim, o Cruz e Souza, ele é uma inspiração, gente,
sabe? É assim, é fabuloso, porque eu sempre gostei muito do parnasianismo também, né, através do Olavo Bilac, mas a paixão do simbolismo, a paixão, a fala, tanto que o meu livro, Pássaro Sublime, que está aqui, depois eu vou falar das minhas obras, eu inicio trazendo Cruz de Souza. Então, eu queria que quem está nos assistindo conhecesse um pouquinho do Cruz com o poema e se colocasse como se ele estivesse entre nós, sabe? Eu me sinto sempre assim, acompanhada, sabe? Eu acho que é algo assim que é sublime mesmo, sabe? É muito forte. Então, tá, o poema chama-se Cruz de Souza, o Poeta Sublime, e é para a gente trazer esse cara para junto da gente, assim, sabe? Acorda, poeta, sei que longe dormes, e neste céu de nuvens tão disformes, a minha vista daqui não te alcança. Acorda altiva ao som das trombetas, pois eu te digo com todas as letras, poeta não morre, apenas descansa. Acorda, poeta, me diz teus sonetos, que com teus tercetos e quartetos mostraram a tua alma magistral. Foste filho de escravo alforriado, que por seres negro foste injustiçado e zombado pelo preconceito racial. Acorda, acorda, poeta, eu sei que foi dura a tua luta. Viveste uma sociedade bruta que não aceitava um negro com saber. Foste o herói que com as letras se armava para lutar contra o mal que encarnava aqueles que açoitavam no igual ser. Vejo do céu descer luzente vulto, és Cruz de Souza, pois sei que escuto as belas rimas do teu poema etéreo. Nestes silêncios solitários graves, que chaveiro do céu possui as chaves para abrir as portas dos mistérios. Surgiste como uma estrela cadente e vieste logo e tão rapidamente a pátria sublime que por ti urge. Mas hoje eu sei que no céu ainda escreves, pois li nas nuvens, em teus versos breves, que das cinzas do poeta uma estrela surge. Muito obrigada. Trouxemos o Cruz para junto de nós. Maravilhoso. Que esses meus aplausos possam representar todos os aplausos do pessoal que está nos acompanhando, Denise. Lindo, maravilhoso. Né? Muito obrigada. Nosso querido poeta, com certeza, onde ele estiver, ele está muito orgulhoso, né, de ter uma representante, uma pessoa que seguiu o legado que ele nos deixou. Né? Verdade. Você sabe, Sandro, quando eu falo do Cruz, assim, me vem muito a infância, porque eu estudava na adolescência, eu estudava pela situação do meu pai e da minha mãe, eles não tinham condição de comprar livros e livros, fora os didáticos ali, né? E eu ia muito para a biblioteca pública, fazia as tarefas que tinha que fazer e tal, e depois eu estava lá no meio dos livros, então me vem muito a minha infância, eu lá na biblioteca pública, olhando sempre nas prateleiras dos poetas, né? Então, assim, é muito gostoso quando eu declamo, quando eu trago a poesia, até inclusive agora, nessa pandemia, eu tenho utilizado muito a poesia terapia, né? E a samboterapia, quer dizer, eu tenho lido e ouvido muitos poemas, né? E também ouvido, entre outras músicas, muitos sambas, que os sambas também têm, assim, uma letra muito forte, né? Eu, numa oportunidade que tive com a Alcione, que ela tem o meu livro Pássaro Sublime, eu disse para ela uma frase, que a poesia é uma música sem melodia, né? E realmente é uma música sem melodia. Verdade. Então, bom, eu posso, pelo pouco que a gente conversou, eu posso dizer que o seu pai foi a grande influência para que você se colocasse como uma poetisa, como uma escritora? Ele foi o grande incentivo? É isso ou eu que entendi errado? Não, você não entendeu errado. É que eu digo que é um conjunto, assim, porque o pai, ele, com o caderno de poesias do meu tio, né, que ele também me deu, e ouvindo ele com aquelas músicas belíssimas, né, me influenciou muito. Porque, assim, na escola,
para teres uma noção, eu sempre fui muito miudinha, muito magrinha, né? E daí, quando eu já estava no primeiro ano, segundo ano, naquela época, se colocava os alunos em cima de um banquinho. Então, tinha uma professora que chegou a me pegar no colo, para colocar em cima do banquinho para declamar. Tanto que a minha primeira quadrinha, eu sei até hoje, que era por causa do Duque de Caxias, então era Caxias, hoje é dia de Caxias, hoje é dia de soldado, salve o Duque de Caxias, um herói grande e arrojado. Por que eu gravei isso? Porque assim, eu sempre era aquela menininha escolhida pela professora para declamar, sabe? Porque eu já tinha aquilo, graças a Deus, de decorar, sabe? Decorar e sempre ganhar, tinha boas notas, enfim. E daí essa questão de ser sempre a menininha que estava em cima do banquinho também. Então veio a questão da escola, tinha a professora que era a professora Dona Marise, o nome dela, professora de ciências. Então ela tocava violão e eu declamava, sabe? Então vinha aquela coisa de casa, né? Já veio de casa, meu pai com aquela voz belíssima cantando, e eu ouvindo ele cantando, e ele cantava no coral da Igreja do Rosário, porque a Igreja do Rosário, antigamente, assim, era muita tradição o coral, né? E então eu acompanhava na missa, etc. Então, assim, a gente já vem de lá, né? Então, eu costumo dizer assim, ó, que na poesia, se você olhar, analisar sem ser essa questão só família, tem a questão do próprio Cruz, né? E do Olavo Bilac, que eu gosto muito do Parnasiano também, né? Olavo Bilac, que é considerado o príncipe dos poetas, fez muito da minha Olavo Bilac, Raimundo Correia, né? E então assim eu tinha muita essa coisa da poesia já veio desde lá, né? Então veio de casa, aí daqui a pouco eu chego na escola é a mesma coisa, aí eu fico um tempo sem escrever durante a minha formação, porque durante os 4 anos de regime de internato foi muito puxado, naquela época era muito puxado mesmo, né? E daí nós éramos 5 mulheres, e fora isso eram só homens, então a gente tinha que estar correndo para estar no pique deles, principalmente pique físico, né? E então não foi fácil, assim. Então eu deixei um pouco a escrita e voltei a escrever depois de formada. E daí, agora, em 2012, né? Foi criada a Academia de Letras dos Militares Estaduais de Santa Catarina, onde então eu entrei, né, na academia, e daí a minha produção aumentou mais, né, porque além da Academia dos Militares Estaduais de Santa Catarina, eu faço parte da Academia Nacional dos Acadêmicos de Ciências, Letras e Artes, da Federação dos Acadêmicos de Ciências, Letras e Artes, do Grupo de Poetas Livres, da Academia de Esterrense de Literatura. Então, a gente, e também da Cultive, que é arte, literatura e solidariedade, que tem a sua sede na Suíça. Então, a gente tem todo um contato, né, no meio acadêmico, literário, e isso faz com que a gente se fortaleça mais nessa literatura, né? Que maravilha, que maravilha. Um exemplo e referência para todos nós. Eu Bom, quero cutucar as pessoas, tem que cutucar, né, para isso. com certeza. Bom, vamos tentar chamar o Tom. O Tom está com problema na câmera, né? Inclusive, eu estou aqui conversando com ele e com toda a equipe, né? Uhum. Ele está com um problema na câmera, né? E vai ter que falar sem as pessoas verem ele. Eu vou sacanear ele. Ele escreveu assim: vou ter que deixar minhas milhares de fãs de Santa Catarina chorosas. Porque não vamos poder visualizar o Tom, infelizmente, só vamos ouvi-lo. Mas mesmo assim vale a pena, esse carioca querido, né? Vou chamá-lo do mesmo jeito, para que as pessoas possam ouvir um pouco a história dele, né? E ficarem visualizando esse griot, que é o Tom, esse negro maravilhoso, né? Então, repetindo, né? Vou falar de novo porque ele merece, né? Jornalista, professor de literatura, biógrafo, crítico literário, 2 vezes finalista do Prêmio Jabuti e escreve para o jornal O Globo. Seja bem-vindo, Tom Farias, meu querido. Boa noite, Sandro. Todos Boa me noite. ouvindo? Está me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem. Está ouvindo bem ele, Eunice? Sim, estamos ouvindo.
Não, meu amigo, Maravilha. eu realmente tive um acidente agora. Nós estávamos aí no ar, ainda há pouco, né? Eu estava fazendo toda essa live pelo meu celular. Meu computador, o meu computador, ele queimou a câmera esses dias e eu estou terminando meu último livro, que vai sair agora no final de novembro. E tem uma tarefa que a editora me passou, eu preciso terminar essa tarefa para botar o celular na oficina, onde ele vai ficar uns 3 a 4 dias. Enfim, então, lamento muito e sobre essa questão da imagem, mas infelizmente eu vou ter que falar por aqui, conversar por aqui com esse povo todo catarinense que eu gosto muito, enfim. Não só o estado em si, mas a cidade, essa cidade me pertence também, porque há uma liga entre eu e essa cidade fantástica que eu gosto muito. Que Então, maravilha. Seja bem-vindo, meu querido. Seja bem-vindo. Eu também tenho um carinho enorme pela cidade do Rio de Janeiro e pelos cariocas. Minha segunda cidade do coração, né? Então, trocamos aqui carinhos aqui, carícias, né? Trocando carícias aqui em relação às cidades. Mas, Tom, fala um pouco para a gente da tua história, né? De toda a tua trajetória até aqui, o que te fez chegar a ser esse escritor que você é. Tem um problema aqui no áudio. Tá me ouvindo, Tom? estou sim, estou ouvindo. Tá tendo um eco aqui. Não, Melhorou, melhorou. é que o celular resolveu funcionar, mas agora ele vai ficar sem. Bom, enfim. Então tá bom. Conte um pouco para nós da sua trajetória, Tom, por favor, para todo mundo te conhecer um pouco. Ok. Eu estava até falando um pouco sobre Santa Catarina, porque minha trajetória mesmo como escritor, ela começa dentro da pesquisa e da investigação sobre o poeta Cruz de Souza. Sou de uma família suburbana e nasci no subúrbio de Padre Miguel, ali bem perto da escola da Cidade Independente de Padre Miguel, e fui criado naquele triângulo entre Bangu, Padre Miguel e Realengo. E um belo dia eu começo a escrever pelos 13, 14 anos. Meu primeiro texto jornalístico publicado em jornal, eu publiquei com 14 anos, primeiro texto. Mas havia uma ligação, porque na minha casa, meu pai comprava muitos livros, muitas enciclopédias, e numa dessas enciclopédias, tinha um desenho do Cruz de Souza e dizia lá, filho de escravos criado pelos senhores. E eu fui então perguntar à minha mãe, tinha um poema dele chamado Alma Ferida pelas negras lanças, ferida do destino. E aí é um belo soneto. E eu fui perguntar à minha mãe, então, se existia, né, o poeta Cruz de Souza. Ela disse para mim, simplesmente, com a sabedoria dela, que ela carregou a vida toda aos 80 anos, até os 80 anos, ela me disse, bom, se está aí no livro é porque existe, né? E essa coisa do Cruz de Souza parece que estava imbricada na minha vida, de uma maneira tão extraordinária, que eu fui descobrir que a família do Cruz de Souza era praticamente vizinha da minha mãe, né? Então, a viúva do neto do Cruz de Souza, esse Cruz de Souza, né? O Cruz de Souza teve um neto, que foi o Silvio Cruz de Souza, que nasceu em 14 e morreu em 55, e ele deixou 6 filhos com esse. Eu conheci esse e conheci todos os filhos do Silvio, ou seja, bisneto do poeta. E daí vem a jornada intensa, né, de dedicação, de estudos, não só em função da literatura,
eu não tinha esse entendimento sobre literatura negra, né, afro-brasileira, ou negro brasileira, as denominações que queiram emplacar sobre esse tipo esse estilo literário, que todos eles são a mesma coisa, né? Negro brasileiro, afro-brasileira, afrodescendente, são todos a mesma coisa. Mas, enfim, e aí eu comecei, então, nessa pesquisa, e já em 84, foi a minha primeira inserção no Jornal Globo. Eu venho do Jornal Globo, já trabalhei no Jornal Globo várias vezes, agora estou há 8 anos escrevendo para lá, mas de forma aleatória, eu não tenho mais compromisso com o jornal, mas o Globo mantém um trabalho quase de freelancer. Eu escrevo sobre livros, eu escrevo sobre cultura, enfim, pelo menos duas vezes ao mês. Então foi aí que comecei a minha jornada, e uma dessas importantes jornadas foi em 1984. Eu sou bem novinho, tá, gente? Não se espantem. 1984, como descobri que a casa do Cruz de Souza, no Encantado, tinha sido vendida, e o proprietário era um homem português, branco. A ideia dele era demolir a casa. Então, eu fiz um artigo para o Globo, à época, mas eu consegui reunir pelo menos uns 20 Cruz de Souza. Era muito Cruz de Souza, a família quase inteira do Cruz de Souza, para abraçar a casa do Cruz de Souza no Encantado, que ficava na rua do mesmo nome, no número 172. O que existe hoje é apenas um local. A casa foi toda desfigurada pelo proprietário. Ele reconfigurou a fachada, e havia uma águia. O Cruz de Souza gostava muito dessa águia, né? Se referia muito a essa águia. Na frente da casa tinha um pequeno quintal onde tinha plantações, né? E há um jornal da época do bairro do Encantado que fala muito do Cruz de Souza e dos amigos do Cruz de Souza, o que existia, o que não existia, o comércio local. Tem muita coisa ainda da época do Cruz de Souza, ainda hoje no Encantado. Enfim, fizemos então essa matéria, mas eu fiz uma ação basicamente política, quase política, porque eu contactei o governo do estado de Santa Catarina e a Secretaria de Cultura do Estado, à época, pelo nosso Sindicato dos Escritores aqui do Rio, resolveu comprar a casa. Né? E aí nos deram autorização para fazer uma oferta, e o proprietário não quis a oferta da casa. E disse que nós estávamos nos preocupando demais com aquela casa só porque tinha morado um negro que escrevia versos. Né? E aí, da noite para o dia, quando nós íamos entrar com um recurso na justiça, ou seja, um mandato judicial para impedir a demolição, da noite para o dia, na madrugada, ele, então, pôs a casa abaixo, desfigurando a casa inteira. Ao lado dessa casa, na rua Cruz de Souza, 172, existe uma casa idêntica. São casas geminadas, construída em 1897 por um alemão, Jack Brum, que veio morar no Rio e casou com uma brasileira. E ele construiu uma série de casas. Essa era uma delas, e a casa tinha sido... O Cruz de Souza tinha sido o primeiro morador da casa depois que ela foi construída. E é interessante porque ele reunia nessa casa toda a intelectualidade. Toda a intelectualidade. Na verdade, a casa era de 1896. Ele tinha casado 3 anos antes com Gavito, e aí reunia os intelectuais, os escritores, todos iam para a casa do Cruz de Souza. Falar poesia, enfim. Então era um lugar que a gente queria transformar na biblioteca e numa memória, até para o bairro que não tem biblioteca, que é o bairro do Encantado. Mas isso, enfim. Então, a partir daí, eu fui pesquisando mais sobre o poeta, e aí comecei a publicar uma série de livros sobre ele, fazendo palestra, resgatando, então, essa memória. Meu primeiro livro
sobre Cruz de Souza data de 1987, e o meu último livro, do Cruz de Souza, data de 2013, que é uma reunião de poemas inéditos desconhecidos do Cruz de Souza. Devo até ao Fábio Garcia muita ajuda na pesquisa aí em Florianópolis na época. E sou finalista do Jabuti, já ganhei 4 prêmios literários com obras sobre o Cruz de Souza. A minha primeiro prêmio é com Reencontro com o Cruz de Souza, é uma obra de ensaio de 1990. Ganhei o prêmio da Academia Brasileira de Letras. E depois fui ganhando outros prêmios com outros livros. São 8 prêmios hoje, 6 deles nacionais. Enfim. Então, essa é um pouco da minha trajetória, o que me liga muito a essa cidade, onde eu piso desde 1989, viu, dona Inês Fraga? Desde 1989, eu bato aí nesse mercado público, nessas ruas todas aí. Olha só. Lindo! Eu tinha desligado aqui o meu microfone. Lindo! Sim. Lindo! Eu só vou dar uma atenção aqui para o pessoal aqui no chat, e depois eu quero fazer uma provocação para vocês dois, e logo em seguida eu chamo o Fábio, tá? A Ana Esther, ela fala, né, nossa, que emoção ter conhecido os bisnetos do Cruz de Souza, né? Ela está se referindo, você falou que você conheceu os bisnetos do Cruz de Souza, né, Tom? Muito bacana. O pessoal do Ação Zumbi está perguntando qual o nome dos livros sobre o Cruz de Souza que você escreveu, Tom, né? O pessoal está perguntando aqui, deixa registrado o nome dos livros sobre o Cruz de Souza, por favor. A Priscila Eiras está pedindo também, né, o nome dos livros. Ok. Tom, está me ouvindo? Não, estou ouvindo bem. Eu não sabia se eu sabia se eu escrever ou se eu falava, entendeu? Mas é até interessante Não, pode falar. Falar um pouco sobre essa questão dos descendentes do Cruz de Souza, porque a família do Cruz de Souza se desfez, em tese, em 1915, quando morreu o último filho do Cruz de Souza, né? O pai do Cruz de Souza e a mãe morreram ainda no século XIX, né? Aí em Florianópolis, Guilherme e Carolina Eva da Conceição morreram aí. O pai morreu em 1896. O Cruz de Souza morreu 2 anos depois, em 1898, de tuberculose. A viúva, Gavita, morreu em 1901. Né? Logo em seguida, antes dela morrer, ela enterrou um dos filhos, ainda era bebê, um ano e pouco. Depois da morte dela, foram morrendo todos os outros filhos, e o único que sobrou, que era aluno do Colégio Pedro II, na 2ª série, foi o João da Cruz de Souza Filho. E este menino foi criado, por não ter nenhum parente mais, ele foi criado por uma tutora que o educou, e ele era um menino muito doente, teve varíola, quase perdeu uma das vistas, enfim. Ele foi criado por uma dessas tutoras ali em Botafogo. Nesta casa tinha uma menina que trabalhava, chamada Francelina, e ele então teve uma relação com a Francelina e tiveram um filho com 14 anos de idade. A Francelina ele morreu em 15, a Francelina morreu em 17, num acidente de carnaval na Praça 11. Então, dessa relação do João da Cruz de Souza Filho com Francelina, nasceu Silvio Cruz de Souza. Né? Alguns amigos do Cruz de Souza não sabiam que ele tinha deixado descendente. Inclusive o próprio Nestor Vitor, que era padrinho do João da Cruz de Souza Filho. Então ele relatou que não tinha parentesco. Quando eu achei a descendência do Cruz de Souza e fui pegando esse fio da memória, vi que Santa Catarina também tinha uma relação muito,
muito distante com a família do poeta. Embora o governo Irineu Bonhoeffer, nos anos 60, tenha dado uma pensão à família, esta pensão caducou, e aí foi então que eu fiz contato com o governo catarinense, através do governador Cacildo Maldanha, e ele então reativou a pensão da família, e nós levamos a família para Santa Catarina. Foi uma festa enorme aí, de 10 dias de visitação da família. Quer dizer, Santa Catarina então passou a conhecer os descendentes do Cruz de Souza, e agora, recentemente, há alguns anos, os restos mortais do Cruz de Souza foram transladados do mausoléu da família, no Rio de Janeiro, para o Palácio Cruz de Souza. E aí está esse imbróglio todo, porque lá o memorial, né, onde a urna mortuária do Cruz de Souza, com as cinzas dele, deveria repousar, o memorial está parado, com vários problemas na justiça, enfim. E o Cruz de Souza está dentro do palácio lá, abandonado. Era melhor ter deixado ele aqui no mausoléu, que é lindo. Um mausoléu feito por um grande escultor brasileiro, um dos maiores escultores brasileiros nos anos 40, chamado Leão Veloso, e hoje repousa, porque nem a família do Cruz de Souza sabe que aquilo pertence a eles, né? Então, está nesse estado. Então, assim, os livros sobre Cruz de Souza, primeiro, o Abolicionista Cruz de Souza, de 87, mas esse está esgotado, tá? O Reencontro com Cruz de Souza, esse ainda tem em sebo, quem quiser buscar em sebo virtual, ainda encontra. Reencontro com Cruz de Souza, ele tem 2 edições, o Reencontro, né? Poemas inéditos do Cruz de Souza, né? Tropos e Fantasias, que é uma reunião de contos e crônicas também do Cruz de Souza, todos publicados por editoras por editora Papalívio de Santa Catarina. E aí nós temos ainda o Cruz de Souza Dante Negro do Brasil e últimos inéditos. A Dante Negro é publicada pela Palas, do Rio de Janeiro, e esse foi finalista do Jabuti em 2009, e o Últimos Inéditos da editora Nandiala, na mão, editora Nandiala, de Minas Gerais. Então, esses são os livros que eu tenho sobre Cruz de Souza. Eu tenho já 14 livros publicados, entre romance e outras biografias, né? A última grande biografia que eu escrevi foi sobre Carolina Maria de Jesus, Carolina, uma biografia que também foi finalista do Jabuti. Eu vou contratar a Denise Fraca, a poeta, entendeu? Toda vez que eu falar alguma coisa... Isso! Está contratada. Ela está ganhando comissão nisso daí. E é uma comissão cara, comissão. Né? A autoridade que ela é uma comissão muito cara, né? Comissão muito cara. Então, essa minha relação com o Cruz de Souza me levou a ter uma relação de amizade muito forte com o estado de Santa Catarina, onde eu sou muito bem acolhido, sou bastante conhecido, aí na área cultural, na área política, enfim. Então, esse ano, devido à pandemia, eu ainda não fui a Florianópolis, mas assim que terminar a pandemia, é um lugar que eu sempre me refugio. Tem ótimas energias, enfim, ótimas pessoas. O catarinense é muito acolhedor com o carioca. Então, enfim, é um pouco disso. Que coisa boa. Que coisa boa. E quando vier, por favor, me avise que eu quero te encontrar pessoalmente. Tá bom, meu amigo? Vou chamar para a nossa brincadeira, né, o nosso historiador, o Fábio Garcia, né? Esse é o currículo que ele me passou, historiador, né? Então, tapete vermelho estendido para o Fábio. Fábio, meu querido, seja bem-vindo, obrigado por esperar, né? Tivemos
aqui o papo com a Edenice, com o Tom, tá? O Tom teve problemas, voltou, e agora você chegou para fechar, né, esse nosso grupo, esse bate-papo aqui no Ação Zumbi. Seja bem-vindo, meu querido, boa noite. Boa noite, Sandro, boa noite, Denise, boa noite, Tom. Como é que vocês estão? Estão bem? Estamos bem. Depois de 6 meses confinado. Tá ótimo, tá ótimo. Tá ótimo. Sandro, é um prazer estar aqui junto com a Ação Zumbi. Queria agradecer imensamente o convite da Lilete Couto, que é uma grande articulista, né, articuladora da cultura no Brasil inteiro. Agradecer ao meu amigo Adriano de Brito, que também fez o convite para estar aqui nessa noite. E assim, me sinto muito confortável, né? Porque um tema, literatura negra, literatura preta, junto com Tom Farias, junto com Idenice Fraga, né? Sandro Maquel, tá fácil, né? Quando o Adriano me ligou, eu falei assim, isso é fácil, isso aí não tem bola quadrada, isso aí é bola redonda, né? Mas eu gostaria de fazer, se me permite, uma questão de detalhe na biografia da Tenente Coronel Idenice Fraga, que tem também um irmão oficial da Polícia Militar, que é o Evandro Fraga, isso. Do Valmir Fraga, que é o pai da Idenice, né, que ela, como ela falou, é uma referência para ela, mas o que me liga a Idenice não foi o pai dela, foi o avô dela, né, que é o Joaquim Manuel Fraga. Marítimo, membro do Centro Cívico Recreativo José Boté, que era uma entidade negra na década de 20 aqui em Florianópolis, membro fundador do futebol Figueirense 21, vice-presidente do Sindicato de Trabalhadores de Armazéns e Trapistas em 31. Então, esse é um pouco a árvore genealógica da Idenice Fraga pela parte paterna. Maravilha, obrigada, que presente! Amém, Fábio. Essa eu não sabia, toda essa relação. Sabia mais do Figueira, até porque eu sou figueirense também, né? Mas o resto, olha, vou te procurar depois. Obrigada. A Idenice trabalha inspirada, em parte, da sua obra em cima da obra da Antonieta de Barros, né, que é fonte de inspiração dela. Tanto é que, recentemente, publicou Traços de Antonieta, um livro de poesia inspirado em Antonieta de Barros. E, então, quer dizer, o que nos recoloca para o início do século XX, no período do avô dela, certo? E aí nós temos a presença do Wellington Farias, que é, como a Idenice já mostrou, o biógrafo do Cruz de Souza, Dante Negro, autor de Últimos Inéditos, prosa e poesia, mas também é o articulador e quem que vai reunir as obras de Oscar Rosas, também um escritor negro, do final do século XIX, início do século XX, amigo da Antonieta, amigo do Cruz de Souza, amigo de um outro cara chamado Ildefonso Juvenal, que daqui a pouco eu vou falar dele. E o Tom ainda isso do que eu tenho do Tom, tá? Mas tem umas coisas do Tom que estão esgotadas, aí tem que garimpar muito cedo e por enquanto ainda não consegui. Mas daqui a pouquinho eu vou pegar o resto. E José do Patrocínio, né? Também uma biografia do meu amigo Tom Farias, e tenho da Carolina, e tem mais outras coisas. O homem escreve muito, né? É uma maravilha. E essa turma toda, eu já estou falando tudo isso porque a minha apresentação já é isso aqui mesmo. Como historiador, eu vou contar a história dessa turma toda e depois a gente segue o baile para ver o que eu fiz, e tudo mais. Eu queria ouvir a tua história, mas toca a ficha. Compõe essa turma Ildefonso Juvenal da Silva, baita intelectual, poeta, contista, farmacêutico, prosador, teatrólogo, musicista, um cara fantástico. Se tem um cara fantástico depois de Cruz de Souza nessa terra, Ildefonso Juvenal, né, Denise? É verdade. Amigo dele, Trajano Margarida, ambos aqui pela editora Cruz de Souza. E aí da região onde tu trabalha, Sandro, tu não vai saber, hein? Isso aqui é fonte nova para você, hein? Geraldino Azevedo, o Gedo. O Gedo também era considerado homem de cor, e depois o filho dele foi prefeito na cidade de Biguaçu, onde você seleciona. Tá?
Esse livro aqui foi publicado pela Nova Letra, mas quem organizou, na verdade, foi a Câmara de Livros aí de Biguaçu e o pessoal de letras aí de Biguaçu que organizaram esse livro bacana do Gedo, tá? O Geraldino Azevedo, camarada também que compõe esse grupo de poetas e escritores negros do pós-abolição. Por que eu estou falando tudo isso? Porque quando a gente está falando de Cruz de Souza, né, a Idenice lá, que vem com a história pessoal, e baseada também na Antonieta, Leonor de Barros, né, que é irmã da Antonieta, o Ildefonso Trajano, enfim, essa turma toda, a gente começa a perceber que a literatura em Santa Catarina, a presença do negro na literatura catarinense, ela foi muito forte, muito forte. E esse nosso reencontro aqui é a continuação desse processo. Então, eu queria, assim, dizer da minha animação de estar com vocês, e vocês vão ver que eu estou um pouco eufórico hoje, né? Não é por menos. Né? Por que eu estou meio eufórico hoje? Porque hoje foi... Afinal, ó, Wellington, olha o tom aí, ó, ao vivo e as cores, ó. Estava do tempo do rádio ainda, né, Tom? Estava só com a voz, né? Hospital de Cultura aqui de Santa Catarina. E a editora Souza foi premiada, contemplada, com o projeto de reedição da obra de João Rosa Júnior, que também é um desses poetas negros do início do século XX, e é justamente, aí entrando especificamente naquilo que me liga ao tema, é o primeiro poeta que eu inicio as minhas pesquisas, né, enquanto historiador, é a obra do João Rosa, conhecendo o neto dele, que é o Décio Davi, e eu sempre tive, de todos os meus poetas intelectuais que eu pesquiso, o que eu tinha sempre um interesse em estar republicando era o João Rosa. E nunca dava certo. E aí, hoje, agora, 3, 4 horas atrás, templados com a reedição desse livro. Então, é óbvio que eu estou muito contente e transbordando alegria, tá? Ainda não é a live do Rodinho, mas que coisa boa. Transbordando alegria. Obrigado. Que maravilha. Obrigado, Fábio, obrigado. Quero fazer uma provocação aqui para os três, né? Eu queria saber de vocês como é que está a representação, né, negra dentro da literatura hoje em dia, e se estamos resgatando e reconhecendo, né, as obras literárias do nosso povo. Porque até pouco tempo teve uma matéria do reconhecimento do Machado de Assis como negro, né? Como é que está esse processo, na visão de vocês, de reconhecimento da literatura negra, né? E como é que está a nossa representatividade nos dias atuais? Por favor, Edenice, por favor, minha querida. Você primeiro. Bom, eu primeiro vindo da fala do Fábio ali, né, que Fábio falou em poetas, né, e poetisas, né, como é que era antes, né? Pelo que eu vi, negras principalmente, né, pelo que eu vi, você não encontrou, né, Fábio, lá atrás. Tem a cronista, tem a romancista, né, e lá do teu histórico, a poetisa não apareceu, né? E daí, vindo agora para a fala do Sandro, o que eu vejo que hoje, eu vou falar enquanto poetisa, embora também escreva outros gêneros, que hoje tem uma visibilidade maior. A questão da literatura afro, né? A gente vê com mais preeminência, né? Até porque, como, por exemplo, o coletivo da São Zumbi, como tem em São Paulo a Quilombe hoje, como tem a editora do Fábio Cruz e Souza, enfim, né? A gente vê meios que começaram a protagonizar a nossa literatura, né? Nós fazendo por nós também. Então, semana passada, inclusive, eu tive a honra de participar do curso dado pelo Tom, e daí ele falou da Alta de Souza, né, Tom? Que é do Rio Grande do Norte.
Então, foi a única mulher negra, né, que eu vi enquanto poetisa e negra que se destacou assim. Né? Então, a gente vê em outros gêneros, a gente vê no romance, a gente vê na crônica e tal. Por exemplo, Antonieta de Barros foi a nossa grande cronista da década de 30, né? E que fora isso, a gente vê outras romancistas, mas na poesia não. Então, eu fico contente quando hoje eu vejo a mulher negra, principalmente a poetisa, mais em proeminência, sabe? E vejo que outros também. Agora nós tivemos, por exemplo, o Portal Margens de São Paulo, ele fez um levantamento brasileiro de escritoras negras, onde eu estava lá entre as 100, né? E também a revista Matarazzo fez o mesmo de São Paulo, fez esse mesmo trabalho, onde também eu estou lá. Então, a gente percebe que está sendo feito algo mais focado e nos dando essa visibilidade. Né? Eu falo da poesia porque, embora eu escreva outros gêneros, conforme eu falei, mas a poesia está dentro de mim ali, eu acho que já nasceu comigo, no dia 13 de maio de 67, já estava lá, eu declamando, balbuciando. E eu vejo que todo mundo gosta de poesia, né? Todo mundo para e ouve uma coisa bonita. E essa produção está sendo mais proeminente, principalmente da questão negra, vou me colocar agora, né? Em várias frontes. E isso me deixa realmente muito contente, porque nós, mulheres, temos grupos de literatura negra feminina, temos vários grupos literários onde a mulher se protagoniza. Bom, não deram espaço, porque isso, se nós olharmos nas pesquisas até, a Regina Dalstagné, se não me engano, eu sempre troco esse sobrenome dela, mas é do Rio de Janeiro, né, Tom? Acho que Tom sabe, lá da universidade, fez uma pesquisa... Ela é da Universidade de Brasília, UNB. Brasília, isso. Isso, exatamente. Então, ela fez uma pesquisa, e na época da pesquisa dela, em cima de vários trabalhos de mestrado, doutorado, enfim, e percebeu, e foi colocado, né, o quanto havia uma deficiência em relação a nós negros, né, em todos, enquanto autor, enquanto personagens principais, etc. E hoje eu vejo que, como não nos deram espaço lá atrás, esse espaço está sendo forçado. Então, tem vários grupos, conforme eu disse, grupos de literatura, de mulheres na literatura, como tem, cito novamente a Colombiose, que daí tem o Cadernos Negros, que é voltado realmente para a literatura afro. Né? Então, eu vejo que hoje, em relação ao ontem, com certeza teve uma evolução muito grande. Até porque, quando não nos deram espaço, a gente foi lá e forçou a porta. Então, eu faço essa fala. Maravilha, lindo, lindo, lindo. Tom, meu querido, aproveitando o gancho da Edenice, e a mulher negra? Né? Onde é que ela se encontra na história da literatura? Assim, tem alguns momentos do passado que a mulher negra se colocou na literatura. Né? Eu escrevi um artigo, quem quiser acessar, um artigo da Folha, falando sobre o ódio racial na literatura brasileira. E eu falo desde os primórdios da literatura. Eu pego o primeiro negro letrado no Brasil, que morreu em 1620. Ainda falo de homens e mulheres que estão invisibilizados, apagados ou embranquecidos na literatura. Você se referiu ao Machado de Assis, quer dizer, só após 100 anos, né, que a sociedade brasileira foi aceitar que o Machado de Assis era negro. Né? O professor Eduardo de Assis Duarte, da Universidade Federal de Minas Gerais, fez um livro belíssimo, está na 3ª edição, a última edição foi lançada esse ano, chama Machado de Assis Afrodescendente. Ele reproduz todas as crônicas, contos, poemas de Machado de Assis falando sobre a questão racial, o Eduardo de Assis Duarte. Mas eu fui ter o primeiro registro de uma mulher intelectual que produziu uma literatura foi no século XVIII, que é uma mulher chamada Rosa Maria Gipsíaca, de Vera Cruz. Esta mulher, ela virou
uma espécie de santa brasileira, era uma escravizada, que viveu muito tempo na prostituição, abandonou a prostituição, doou tudo que ela tinha, né? As prostitutas eram muito ricas, tinham muito dinheiro à época. Havia uma série de situações onde Bahia, Minas Gerais, sobretudo, as igrejas tinham 2 tipos de horários de missas. Eles faziam um horário de missa só para as mulheres negras, que vinham dessa vida da prostituição, que tinham muito dinheiro, e faziam um horário de missa para mulheres brancas, digamos assim. Porque as mulheres brancas às vezes se sentiam ofendidas, porque as mulheres negras eram tão belas, tão bem vestidas, que elas se sentiam ofendidas. E como as mulheres negras tinham muito dinheiro, davam muitos dotes para a igreja, os padres, então, admitiam essas missas quase particulares delas. Mas no século XVIII, a Rosa, autodidata, como vários escritores e escritoras negras brasileiros, escreveu um livro, né? Esse livro tinha mais ou menos 250 páginas, mas ela foi denunciada ao Santo Ofício por bruxaria, por pregar a volta de Jesus Cristo, enfim. E então ela foi encarcerada e levada para Portugal, onde desapareceu em Portugal. Então, esse livro da Rosa, que é um relato sobre a questão sagrada, né? E aí um pouco da vida da Rosa, se perdeu, talvez, durante a Inquisição, o julgamento dela em Portugal, onde ela desapareceu. E aí você tem, no século XIX, uma mulher que é fantástica, que viveu todos os processos literários e de convivência com grandes intelectuais da época, como Gonçalves Dias, enfim, com vários deles, que é Maria Firmina dos Reis. Maria Firmina é de uma família ela é prima do catedrático Francisco Sotero dos Reis, o homem que escreveu um dos primeiros livros, compêndios sobre literatura, né, onde ele aplicava as aulas de literatura por esses compêndios. O Sotero dos Reis era um cara sábio no Maranhão, ela é maranhense, e a Rosa, a Maria Firmina, de tão inteligente que era, passou em concurso público na época, derrotando as candidatas brancas, mas de tão inteligente que se tornou, e ela morreu muito velhinha, aos 95 anos, nasceu em 1822 e morreu em 1917, para você ter ideia. Que uma mulher nascida no Maranhão, que tivesse algum dote de inteligência, era chamada, alcunhada de esta é uma Maria Firmina. Então, né? Então foi professora, mas, sobretudo, literata. O primeiro romance no Brasil foi publicado por Maria Firmina, por uma mulher brasileira. Além de publicar um romance pela primeira vez em 1859, que é o Úrsula, publicada pela editora Mulheres, de Santa Catarina, ela também é a primeira romancista com cunho abolicionista, porque os personagens de Úrsula são personagens negros, mas com protagonismo, ou seja, né? E, além de tudo, ela publica, no ano de 1874, se eu não me engano, Cantos à Beira-Mar, que é um livro de poemas. Ela, então, se torna a primeira poeta também a reunir em livro um conjunto de poesia. Então, a Firmina tem esse protagonismo forte maranhense. Aí vem a Alta de Souza, nascida em 1876 e morreu cedo, em 1901, ainda menina, de tuberculose. 24 anos. Mas produziu uma poesia muito espiritualizada, ficou muito popular na sua época. O livro que ela publicou, que foi publicado logo após a morte dela, foi prefaciado pelo Olavo Bilac e virou um sucesso nacional. A Alta hoje é uma das poetas que tem muito a ver com o espiritismo, e ela tinha uma veia que levava ao simbolismo do Cruz de Souza e de outros,
Então, é muito famosa ali em Macaíba, onde ela nasceu, né? E a outra mulher do início do século é uma catarinense, que é Antonieta de Barros. Antonieta foi professora, Antonieta foi parlamentar, primeira parlamentar negra do Brasil, com 2 mandatos nos anos 30, aí em Santa Catarina, né? E ela também, como jornalista, escritora, publicava em jornais crônicas com o pseudônimo de Maria da Ilha, e essas crônicas foi reunida num livro chamado Farrapos de Ideias, né? Então, a Antonieta vem a ser essa mulher que abre esse portal do século XX, já lá, aquela trilha aberta tanto por Rosa Maria de Psica, quanto por Maria Firmina dos Reis, Alta de Souza e ela. São 4 mulheres negras fundamentais para se pensar e para se refletir sobre a literatura de autoria negra no Brasil. Maravilha, maravilha. Fábio, meu querido, falando agora da atualidade, né? Você se sente satisfeito com o espaço que o negro está ocupando na literatura? Você acha que é pouco, precisa de mais incentivo, de políticas públicas? O que você tem a falar sobre isso, por favor? Bom, tema urgente, né, para a gente estar discutindo. Bom, temos aqui 3 representantes, né? A Edenice Fraga, o Tom Farias, né? E um pouco aqui do que a gente tem feito na editora, mas ainda somos poucos, né? Dentro do universo literário, ainda somos poucos, as grandes editoras ainda não nos reconhecem enquanto produtores literários, né, de literatura, salvo, claro, obviamente, né, alguns, né, uns ou os outros que conseguem furar a bolha, mas, por exemplo, o Tom Farias já é um autor consagrado, né, a Edenice Fraga vem também furando a bolha. Não, mas é verdade, a Edenice já vem furando a bolha também na poesia, né? Na parte de poesia, de contos, né, sobretudo poesia. Mas ainda, ô Sandro, nós ainda publicamos muito de forma autoral, né? A maioria dos nossos escritores, eles ainda investem o seu dinheiro pessoal para poder publicar a sua obra, ou publicam em sites, né, de e-books, que existem diversos por aí. Então, ainda falta, eu acho que falta muita coisa. Bom, o que a gente pode dizer do que falta? Primeiro, falta políticas públicas, incentivar a produção, circulação e leitura desses autores. Segundo, falta leitores. Porque se nós tivéssemos também uma questão interna nossa, de um grupo de leitores internos que consumissem a nossa literatura, tal como os nossos antepassados consumiram os jornais negros do início do século XX, talvez nós não tivéssemos precisando de políticas públicas para isso. Tá? Maior espaço na mídia, de uma forma geral, nos meios de comunicação, né? Como roteiristas, porque o escritor, ele não vive de literatura, né? Salvo um ou outro que consegue viver de literatura. Mas, por exemplo, o Tom não vive de literatura, do livro, da venda do livro, quer dizer, né? E Denise não vive da venda de livro. Eu não tiro o meu sustento de venda de livro. E vários outros que eu conheço, né, também não fazem isso. Porque hoje, por exemplo, quanto que ganha um autor quando ele vai para vai negociar com a editora? Ele ganha 10%. Que ele escolhe, dependendo da editora, ainda, quando a editora é melhorzinha, ainda dá opção. Você pode pode receber 10% do preço de capa, ou você pode receber uma cota de livros. E pronto, meu amigo. Entendeu? Por quê? Porque a nossa tiragem é baixa. Né? A nossa tiragem de livros no Brasil, de uma forma geral, a tiragem de livros é baixa. Né? A média aí, uma tiragem inicial, geralmente um escritor em primeira viagem, na melhor das hipóteses, ele faz uma tiragem de 500 exemplares. Nos Estados Unidos, o escritor começa com 5 mil.
Então nós temos uma grande diferença, né? Para você distribuir livro nesse país é uma encrenca, é complicado, né? Porque a distribuidora que faz isso, primeiro, que a grande distribuidora que fazia isso, monopolizava o setor, era Abril, quebrou. E agora estão se pulverizando, estão fazendo um rearranjo nesse processo e tudo mais, mas, entendeu? É complicado. Por exemplo, eu aqui em Santa Catarina, né, vou publicar, por exemplo, o livro do Tom. Para eu distribuir isso em São Paulo, Rio de Janeiro, sair aqui do Sul e ir para o Sudeste, já não dá, já é complicado. Entendeu? Tu já não tem dinâmica para isso. Da mesma forma que a gente não tem nem dinâmica aqui no Sul. Né? O nosso amigo o Juarez Ribeiro, da Nação Z, do jornal Nação Z, é a mesma coisa, por exemplo. Né? A intenção da nossa de fazer um jornal aqui, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, é difícil, porque tu não tem distribuição para isso. Entende? Então, o que eu vejo? Assim, então, a política pública ela é essencial. Né? Sem editais, sem formação de público leitor, sem a circulação do livro, tá? Sem a criação de espaço de leitura e de livro de leitura. Eu acho que a gente vai ficar um bom tempo ainda. Eu não sou pessimista, eu sou uma pessoa muito otimista, para quem conhece, mas a gente vai ficar por um bom tempo ainda bancando os nossos próprios livros para poder divulgar, difundir e tudo mais, de uma forma, às vezes, até meio que, né, às vezes solitária, no universo maior. Tá? Mas, assim, pensando, claro, de uma forma geral, e tal, mas alguns de nós já conseguiram um pouco furar essa bolha, o que é importante, né, tipo, Djamila Ribeiro, né, se a gente for pegar na última Flip, o livro mais vendido da Feira Literária de Paraty foi da Djamila Ribeiro. Né? Mas, assim, isso representa o coletivo? Não representa. Isso é uma ponta que saiu e foi. Nós fizemos, né, Denise, ano passado, participamos da Feira Literária Feira do Livro de Florianópolis. Uhum. E assim, Sandra, só para você ter uma ideia, eu era o único stand, estava com 2x2, estava com nada, né, Denise? Era uma salinha de nada, mas eu era o único livreiro, única editora, que tinha literatura negra. E estava lá com, acho que, com uns 10 títulos, né, Denise? Sim. Não passava de 10 títulos, hein? De 10 títulos. Desses 10 títulos, Sandro, 7 eram livros autorais. Livros em que a pessoa bancava o seu livro. 7. Né? Então, isso eu acho que é uma dimensão um pouco que a gente tem lidado com a coisa. E nessa feira, só para acabar minha fala e passar para os colegas, era a única editora com a temática negra e, assim, muito livro comercial, esses das grandes editoras que vêm dos Estados Unidos, vêm para cá, né, Banana de Pijama e tal, e, infelizmente, muito livro sobre Hitler, né? O que venderam de livro sobre Hitler aqui na Feira do Livro foi uma barbaridade. Muito livro mesmo. Eles vendiam casado já. Hitler 1, Hitler para criança, Hitler para idoso, Hitler de bicicleta, Hitler de pijama, uma loucura. É isso aí. É que é muito triste, assunto, né, tá, gente? Então, eu vou falando rápido aqui, porque Poxa, nós precisamos ocupar esses espaços, furar a bolha, como você fala, né? Precisamos consumir os nossos produtos, valorizar o nosso povo, o seu trabalho, toda a sua história, e não depende só de nós, né? Nós estamos aqui há muito tempo resistindo e lutando, mas sozinho nós não vamos conseguir. Então, todos têm que lutar juntos. A partir do momento em que eu digo que eu não faço parte disso, eu corro o risco de, lá na frente, ser atingido também, né, independente de ser negro ou não. Então, é uma luta de todos, não é uma luta só do povo negro. Seguramente. Eu quero dar 2 recados aqui, antes que a Lelete
puxe a orelha, né? Nós estamos nos 10 minutos finais. Eu quero agradecer a Ana Lúcia Machado por sempre acompanhar as lives do Ação Zumbi. Muito obrigado, Ana Lúcia Machado, né? Inclusive, ela até fez um comentário aqui, irei ler o comentário dela. Concordo com o historiador Fábio e complemento: falta leitores porque faltam políticas públicas que favoreçam o acesso a um ensino público de qualidade. É isso daí, exatamente. Tá? E lembrando também, que senão a patroa vai me matar, né, Lelete? Lembrando que o Ação Zumbi faz live uma terça-feira sim, outra não, sempre nesse mesmo horário, com vários temas, né? Já falamos de saúde, falamos sobre capoeira, sobre samba, sobre o ator negro no cinema catarinense, no qual eu participei. Então, assim, a cada 15 dias, ou a cada uma terça-feira sim, uma terça-feira não, nós estamos trazendo vários temas e nos acompanhem, compartilhem as lives. Essa live vai estar no Facebook do Ação Zumbi, por favor, assistam, compartilhem, comentem com seus amigos, com seus colegas, seus parentes, porque é muito importante fortalecer essa nossa luta e o nosso trabalho, tá? Bom, eu gostaria de contribuir nessa live com um poema, com dois, na verdade, né? O primeiro fala sobre racismo, que é de nada mais, nada menos de uma pessoa maravilhosa, chamada Edenice Fraga, não sei se vocês conhecem, mas... E eu gostaria, se me permite, por favor, eu gostaria de declamar. Racismo é algo que não aparece, mas é visto. É algo que não está escrito, mas é lido. É algo que não é gritado, mas é ouvido. É algo que não é tocado, mas é sentido. É algo que não é dor, mas é doído. É algo que apenas quem viu, quem leu, ouviu e sentiu, sabe dizer o que é. Edenice Fraga, gente. Obrigada. Eu é que agradeço. Que lindo. Maravilhoso, maravilhoso. Estamos entrando nos minutos finais, 7 minutinhos, tá? Para fazer as considerações finais, certo? Edenice, minha querida, por favor, o que você tem a dizer para o nosso povo? Qual é o recado que você pode dar? Qual é o incentivo que você pode dar para que as pessoas sigam o seu exemplo, por exemplo? Né? Qual é o caminho para que o negro possa ganhar um lugar de destaque, assim como você conseguiu, que ele possa ser valorizado e que ele possa ocupar os espaços que ele merece? O que você pode dizer? O primeiro deles é acreditar nos seus sonhos, é focar, é imaginar que o primeiro passo é dar o primeiro passo. Ele não adianta falar, ele tem que ir para a ação, né? E eu digo, quando você diz do exemplo, o que eu falo é que eu sou uma mulher cutucadora. Eu gosto de cutucar as pessoas para dizer, olha, é possível, né? E eu digo que tudo que eu deixo no caminho, os passos que eu deixo no caminho, na verdade, Sandro, nem é para que sigam os meus, mas é para que deem continuidade de onde eu parar. Eu penso que é um revezamento de bastão, né? Eu tenho que estar inspirando essa outra geração, esse outro colega, essa outra pessoa que está do meu lado, para que ela perceba que ela tem a caminhada dela e ela vai passar o bastão para outro também, como eu estou passando. É uma mão puxando a outra, né? E se você me permite, já que é a consideração final, mas eu queria um segundinho só para declamar um outro poema, porque eu vejo que nessa época de pandemia a gente tem que falar muito numa palavra que é esperança e no verbo esperançar, né? Que é ter essa esperança. Então vamos imaginar um mestre e o seu discípulo, né? Nesse mundo da pandemia. Então o nome do poema é O Mestre e a Esperança. E daí eu concluo com ele, se você me permitir, deixando um beijo caloroso para todos, né? Então Com certeza. assim,
Mestre, o que fazer na reviravolta? A pandemia me sacudiu inteiro. O mestre responde e me escolta. A esperança é a arma do guerreiro. Saibas que tudo vem e tudo volta, como passa um forte nevoeiro. E muitas vezes é o mar com revolta que melhor ensina ao marinheiro. Esperanças no amor, na caridade, na paciência, na generosidade. Confies no bem e no melhor fim. Ouvindo meu mestre, fechei meus olhos, e como o mar bate nos abrolhos, eu vi a esperança bater dentro de mim. Obrigada, minha gente. Muito obrigada, Nação Zumbi, por essa oportunidade. Muito obrigada a todos que estão nos acompanhando. É um prazer enorme que a gente se encha a cada dia com muita esperança. Use máscara, distanciamento social e, acima de tudo, creiam que tudo isso vai passar com cada um de nós fazendo a nossa parte para contribuir com que essa leva, com que esse nevoeiro passe logo. Tá bom, minha gente? Então, fraterno abraço, obrigada pela oportunidade, um beijo no coração de todos. Que lindo, Denise. Nós é que agradecemos toda essa tua beleza que você nos trouxe, que demonstra, e tudo que você construiu é muito belo, muito lindo. Eu tenho muito orgulho de estar fazendo parte desse momento, de conhecer pessoas tão fantásticas e de poder dividir com todas as pessoas que estão nos acompanhando. Muito obrigado mesmo, de coração. Ô, Sandro, eu só esqueci de mostrar, o Fábio mostrou Traços de Antonieta, que é um livro. Ótimo. Esqueci. O Pássaro Sublime, que é outro, e essa gracinha aqui que tem na foto a minha sobrinha Letícia, que é Eu Conto com Conto a História do Escravizado no Brasil, que é bem interessante, que tem aqui a ilustração de um queridão, gente, que é o nosso querido Bruno Barbi, que fez esse trabalho maravilhoso aqui para mim, que deixa eu só mostrar aqui, falando linda da questão é linda, né? Do escravizado, que ele fez, até para quem gosta de capoeira, tem até capoeiristas aqui, então é um trabalho, principalmente para os alunos do ensino fundamental, é bem interessante para estudar essa temática, associado à questão histórica, à questão artística, à questão literária junto, tá bom? Beijo no coração de todos. Estão aí nas livrarias, estão nas livrarias, inclusive na nossa Cruz e Souza do Fábio Garcia, estão os 3 exemplares, né, Fábio? E tem na internet, tem na Catarinense, tem em São Paulo, e tem até, inclusive, participou agora da Feira do Livro de Portugal, tem em Portugal também. É só entrar na internet, tem em vários locais, tá bom? Obrigada, gente. Maravilha, lindo, maravilhoso. Tom, meu querido, pergunta que eu te faço. Diga, Sandro. Podemos descobrir, eu já imagino a sua resposta, podemos descobrir novos Cruz e Souzas e Antonietas de Barros que podem estar escondidos, apagados pela história? Podemos descobrir ainda? Podemos. Antes de falar exatamente, responder a sua pergunta, primeiro que eu apoio totalmente a fala do historiador Fábio Garcia, nesse sentido, sobre a questão editorial no Brasil. Ele é uma vergonha, é uma indústria de privilégios, e isso tem um nome, né? Tem um nome, vergonha brasileira. Então, eu só queria abrir com isso. A outra, pedir às pessoas que quiserem acompanhar meu trabalho, no Instagram é Tom Farias, escritor, e no Facebook é Tom Farias, para quem quiser acompanhar meu trabalho. Ainda antes de responder a sua pergunta, só para falar diretamente com o Fábio, quem está agora nos assistindo. Fique à vontade. A República fez muito mal ao povo negro brasileiro, desde a sua instituição em 15 de novembro de 1889. Para você ter ideia, no século XIX,
nós tínhamos um grande editor que editou todo mundo no século XIX, toda a geração romântica, por exemplo, que era o Francisco de Paula Brito. Então, Paula Brito foi o descobridor do Machado de Assis. O Machado foi o primeiro emprego do Machado, foi na tipografia do Paula Brito. Primeiro texto publicado pelo Machado. Primeiro romance publicado no Brasil por um homem que era negro, Teixeira e Souza, foi publicado pelo Paula Brito. Então, o século XIX, em termos de literatura, você tem Maria Firmina dos Reis, você tem Alta de Souza, Cruz de Souza, José do Patrocínio, e um monte deles, porque o Castro Alves tinha sangue negro, Olavo Bilac tinha sangue negro, tinha muita gente com sangue negro produzindo alta literatura no Brasil. No século XIX, para você ter ideia, 30% da classe médica no século XIX era negra. 30%. Você tinha negros ministros das Relações Exteriores, ministros da Fazenda, você tinha negros em cargos importantíssimos no século XIX. Fora a ciência, fora a questão da indústria. De cada 10 jornais importantes no século XIX, 5 jornais estavam na mão de negros. 5 jornais estavam na mão de negros no século XIX. Então, a gente entra no século, basicamente, com a República, no século XX, e temos esse descalabro, que é essa perseguição desenfreada, esse morticínio, essa matança do homem e da mulher negro, sobretudo do jovem negro no Brasil. A religião, agora faz uma semana, 10 dias, que foi entregue, devolvido para os representantes religiosos, todos os artefatos apreendidos nas questões de batida policial desde o século XIX no Brasil, que estavam aqui largados num prédio da Rua da Relação, onde era o antigo DOPS. Então, desde o século XIX, havia artefatos, santos, uma série de relíquias presos nesse prédio, e agora começou a ser devolvido, vai ser um museu, vai ser transformado num museu. Fora a lei da vadiagem, a lei contra os vadios e os capoeiristas de 1891, já na primeira Constituição brasileira de 1891. Então, a República só fez um mal entre nós, e aí nós vamos regredindo. A nossa sobrevivência nos permite nos escondermos, tentar, de alguma maneira, proteger a nossa família. Então, a gente não tem tempo para produzir. Acho que a reação está muito grande hoje. Você tem 1 milhão de jovens, homens e mulheres, na universidade pelas cotas. 1 milhão de jovens, homens e mulheres. Mas quando uma empresa lança um programa de trainee para jovens, a reação é fantástica. Você vê brotar racistas de todos os lados querendo embargar o projeto, dizendo que aquilo é racismo às avessas. Então, essa cultura brasileira, ela está presente. Há um governo que apoia muito isso, ou faz vistas grossas a isso, e vai nascendo de todos os lados. Vão brotando da terra, de todos os lugares, esses racistas, esses preconceituosos. Então, o que eu diria para você, que não só o século XX reacendeu para a literatura negra brasileira, mas também há gerações de novos Cruz de Souza, de Antonietas de Barros, de novas Maria Firmina dos Reis e, sobretudo, de novas Carolina Maria de Jesus. Esse fenômeno, a poeta Denise Fraga já disse lá, das 100 mulheres negras representantes da literatura, na qual ela honrosamente está incluída, esse fenômeno ele vem tomando corpo. As ações de pequenas editoras, como a editora Cruz de Souza, têm se ramificado no país inteiro. Então, de pequeno que nós vamos crescer. Antes pequeno do que nada. Então, isso tem feito uma diferença muito grande. Surgido valores como a Conceição Evaristo, que é das maiores representantes hoje da literatura de expressão feminina negra no Brasil, e com ela tem surgido outras expressões.
O que é importante é isso. Nós precisamos consumir literatura negro-brasileira. Bell Hooks é importante? É. Angela Davis é importante? Todo mundo é importante. Mas a literatura brasileira precisa ser consumida. Nós precisamos ir lá para a lista dos mais vendidos. As pessoas precisam ir às livrarias e nos procurar. Verdade. As Firminas, as Denise Fragas, as Carolina de Jesus. É só isso que vai fazer a diferença brutal nesse sistema que nos odeiam tanto pelos valores que nós trouxemos lá de África. Porque nos navios negreiros, Sandro, e todos que estão nos ouvindo, nos navios negreiros vieram médicos, vieram arquitetos, vieram professores, vieram linguistas. Os navios negreiros não vieram gente boçal. Pelo contrário, vieram gente muito inteligente que edificou esse país de uma maneira extraordinária. Basicamente, entre o século XVII e XVIII, todo o serviço manual no Brasil era feito por negros. Branco não sabia fazer serviço manual, né? Então, você tem das igrejas, não só a construção das igrejas, mas toda a arquitetura das igrejas, pinturas, são dadas por mãos negras. Na área para você ter ideia, na área da música, na área do teatro, tudo isso vem da mão negra. Então, é preciso que a gente tenha perseverança. Eu acho que os exemplos de Denise Fraga, Conceição Evaristo e de outros estimula jovens a dizer, eu também posso. E esta coragem que nós precisamos cada vez mais, de forma peremptória, todos os dias, como um mantra da nossa vida, dizer para esses jovens, venha, faça a sua parte, conte a sua história. Nós agora somos o leão da fábula do provérbio africano. Nós agora estamos tendo fala e podemos dizer, Sandro, quantos caçadores nós comemos. Porque antigamente só os caçadores contavam suas narrativas. Agora nós podemos dizer quantos caçadores nós comemos. Então, eu quero agradecer muito aí a Ação Zumbi por esta oportunidade, né? Rever meus amigos catarinenses, dar um beijo em todo mundo que está nas nossas lives aí, catarinenses e não catarinenses, enfim, e dizer que estamos juntos, né? Distante, remotamente, mas estamos juntos. Sempre quando precisar, sempre quando quiser, pode contar comigo aqui. Um beijo no coração de todos. Muito obrigado. Que aula, Tom. Que aula. Maravilha. Muito obrigado, meu querido. Maravilhoso. Você estava falando que o negro construiu o nosso país, né? Eu lembrei de uma conversa de amigos que eu estava com uma pessoa que eu tenho grande admiração, que é o Marcos Caneta, e nessa roda de amigos, um conhecido dele falou, né, que assim, mas o negro, isso, exatamente, autor desse livro aí, e daí uma das pessoas falou, né, disse, o negro ajudou a construir o nosso país, aí o Marcos Caneta chegou assim, negativo, o negro construiu este país. O europeu ajudou, foi ele que ajudou, mas quem construiu foi o negro. E vem de encontro a essa sua fala. Muito obrigado, foi maravilhoso. Fábio, você terá a oportunidade de falar o que você quiser, mas antes eu gostaria de saber uma coisa. Será que se investirmos na literatura infantil, né, voltada para a questão do negro, será que nós não teremos mais leitores no futuro que consumam o nosso produto? Aí eu pego o exemplo do Rodrigo França, né, que é o autor do Pequeno Príncipe Preto, que é uma obra muito, muito bonita, muito, muito interessante, que muitas crianças gostam, né? Assim, esse homem tem tudo, né? Eu estou pegando outro livro, porque como tu falou de literatura infantil, eu já estou pegando mais duas autoras para poder já complementar a fala. Então, porque é isso Ótimo. Mesmo, eu já vou emendar a fala, porque é isso mesmo. Incentivar a criançada, né? Nós, na verdade, assim, Sandro, nós temos vários frontes, né?
Então, nós precisamos atacar na literatura infantil, na infanto-juvenil, precisamos atacar nos paradidáticos, nos didáticos. Aí, a gente nem entrou nesse assunto hoje, mas didático no Brasil é outra caixa fechada, né? Outro ambiente que a gente não habita. É livro didático, porque as grandes editoras dominam o setor e só vende para o Estado. Meu amigo, isso aí é vender ouro, é vender água para quem tem sede, entendeu? E nós nem entramos nesse mercado de material didático. Tá? Aí nós temos a literatura, digamos, para o mundo adulto, que aí entra conto, entra poesia, entra teatro, entra novela, tá? Aí entra muita coisa, entra roteiro para filme. Por exemplo, o Tom tem também, sei, né, Tom? Que tem aí também alguns escritos também de roteiro para filme, para documentário. Então, assim, pelo universo literário, Sandro, que eu quero dizer o seguinte: nós temos que atacar em tudo quanto é frente, né? Ver quem é que se interessa por cada área e cada um vai atuando naquilo que se sente mais confortável, né? Mas, sem sombra de dúvida, nós temos que pegar do 8 ao 80. Pegar da literatura infantil, e aí, por que eu me movimentei aqui na tela ao vivo aqui para vocês? Porque eu peguei lá, o primeiro livro que sai pela editora Cruz de Souza é A Casa do Meu Avô, da Solange Adão, amiguíssima, nossa, pessoa fantástica, tá? E eu peguei... Com certeza, um beijo para ela, se ela tivesse assistido. O livro da Maíra, a campeã, a alegre campeã. A Maíra é uma jogadora de tênis de mesa, foi campeã nacional, né, ganhou um título nacional de tênis de mesa, um esporte dominado pelos asiáticos, e aí ela fez um livrinho justamente para incentivar outras meninas e outras crianças no esporte, em que elas, de repente, nem pensam em competir. Tem um livro também, não sei se eu vou conseguir achar aqui de pronto para mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu pego aqui de... Desculpa aqui, pessoal, deixa eu ver se eu acho de pronto aqui. Gisele Marques, O Mundo de Oiá, e, infelizmente, de pronto aqui eu não tenho um livro da Antonieta, da Eliane Debus, para mostrar para vocês também, que um livro foi lançado recentemente, ano passado, e que narra justamente para os pequenos a história da nossa deputada e jornalista e poetisa Antonieta de Barros. Então, é isso, assim, eu acho que eu vejo esse movimento, né, a gente sente esse movimento, essa energia de construir, de trazer coisas novas, né, e percebo que nós temos um coletivo hoje, né, algo que não tínhamos há 20, 30 anos atrás, né, esse coletivo tão bem desenhado. Hoje você consegue identificar mais ou menos quem é que se envereda mais para o lado da poesia, do conto, novela, teatro, trabalhos acadêmicos, porque também é uma outra linha. Então, é um pouco disso. E o que o Tom falou da história dos leões, da fábula dos leões, eu queria ler para vocês. E diz o seguinte, né? Até que os leões tenham suas histórias, os contos de caça glorificarão sempre o caçador. É um provérbio africano, que é bem isso, né? Então, nós precisamos, já entrando nas minhas considerações finais, acredito, né, Sandro? Então, primeira coisa, pessoal, para quem nos ouve, eu digo para uma colega minha que mora na Alemanha, para fazer a tua live, lembre-se sempre o seguinte, a live é em 3, né? A 3. Então, é você, a pessoa que você entrevista, ou um grupo, e mais o pessoal da live, né? O pessoal que está em casa participando. Então, primeira coisa, valorizar a nossa história. Conhecer a história negra nesse país. Ponto número 1. Ponto número 1. Né? Conheça os autores e autoras negras do passado e do presente. Adquira livros desses autores. Compre. Consuma. Né? Repasse, multiplique. Aos professores que insiram os escritores contemporâneos, os escritores negros contemporâneos, em suas aulas. Né? Pois precisamos inserir a literatura negra e os autores negros nos concursos públicos e nos vestibulares das universidades e dos institutos de educação. Porque daí as pessoas vão obrigatoriamente ter que conhecer, ter que ler o autor, né?
E, por último, agradecer a Ação Zumbi pelo convite, Adriano de Brito, Lelete Couto, Sandro Maquel, sua carinhosa, fraterna, e Denise Fraga, minha amiga, Tom Farias, meu companheiro de jornada literária e das andanças pela madrugada de Florianópolis, né, Tom? Tá me devendo cerveja, tá? Tá devendo cerveja. Agora tá mais difícil, negócio tem pequeno. Tá lá em São Francisco de Lisboa, não serve outro lugar. E para finalizar, Sandro, fazer o comercial da editora, né? Para quem tiver interesse em adquirir a obra da Denise e de outros autores, entre lá na página www.editoracruzesouza.com.br. Bom, muitíssimo obrigado. E eu acho que essa live, aqui, ó, pelos comentários que eu vi ali, Sandro, ó, dá para fazer 3 lives. Dá, com certeza. Tranquilo, foi pouco. Foi pouco, gente. Eu fiz 1 ou 2 perguntas para cada um. Olha, a minha lista é gigante aqui olha, é uma folha inteira frente e verso. Infelizmente, não porque deu. Tem um tema, tinha muita coisa. Tem um tema muito interessante que eu acho que as pessoas precisam saber. Primeiro, contextualizar cada autor que nós estamos trabalhando. Nós trabalhamos hoje de forma muito rápida, muito numa forma panorâmica. Né? Mas, por exemplo, quando o Tom apresenta o Cruz de Souza e a importância do pai e da mãe do Cruz de Souza e o ambiente em que eles viveram, isso dá uma outra dimensão de possibilidade. Né? Quando a Denise pega a história da Antonieta e contextualiza a história da Antonieta, ligando com a família dela, dá uma outra dimensão de uma Florianópolis totalmente diferente da que a gente entende, ou do sul do Brasil, porque esses escritores e poetas aqui do Sul, eles estão se comunicando com o Brasil inteiro. Então, nós temos correspondência de Cruz de Souza. Fábio, pode falar. Um parêntese, né, que é importante. Esses escritores do final do século XIX, eles transcenderam as fronteiras catarinenses. Cruz de Souza, Virgílio Várzea, enfim, vários deles. O que não aconteceu com o Luiz Delfonso, infelizmente. Mas com os outros, sim. Por exemplo, Luiz Delfino, que tem sangue negro, foi o primeiro senador da República, Luiz Delfino, que era médico, por exemplo, morava no Rio de Janeiro, foi considerado o príncipe dos poetas, sem publicar livro. Era príncipe dos poetas, só divulgando poesia pelos jornais. Tem muitas poesias do Luiz Delfino de cunho abolicionista, por exemplo. Mas o Cruz de Souza, é interessante saber que ele foi educado pelos pais, que eram pessoas simples, ou seja, negros alforriados, sem nenhuma instrução educacional, né? Ou seja, o pai do Cruzeiro não sabia escrever nem ler. Tudo que era escrito a ele era arrogo. E o Cruz de Souza, além de tudo, de saber 5 idiomas e tudo mais, tocava piano para a sociedade negra catarinense. Né? Então, são fatores que nos levam a pensar como, no século XIX, uma sociedade tão escravocrata, não só, né, pegando a igreja junto, o magistério, o judiciário catarinense, tão escravocrata, fez surgir um gênio como Cruz de Souza, o único negro no Brasil que criou uma escola literária, que é a Escola Simbolista. O único negro no Brasil. Né? Então, acho que é sobre isso que eu acho que o Fábio está querendo dizer. Eu estou só cumprimentando aí a fala do Fábio. Então, é isso mesmo, Tom. Acho que então, assim, o que eu estou falando, Sandro, estou dando problema para vocês, tá? Eu acho que nós temos que fazer uma outra live para entrar um pouquinho mais em cada autor e entender um pouco mais o seu contexto, né? Porque isso é bacana, porque a gente diz assim, fez, aconteceu, publicou, andou e tal, mas como que ele fez? Quais eram as relações sociais que esses indivíduos, né, tinham na época? Como é que foi possível a Antonieta de Barros ser a primeira deputada negra no Brasil? Então, tem um porquê, tem uma explicação para isso. Inclusive, Fábio, vou te interromper um pouquinho. Eu acho importantíssima essa fala, pegando a Antonieta,
Por exemplo, ela com todo esse protagonismo dela, ano passado eu participei de uma seleção brasileira para um curso de política na Universidade do Paraná. E fomos em 100 mulheres e eu fui selecionada entre as 100, né? Ficamos em imersão política na universidade e tal, e o que me chamou a atenção é que para um curso de política, as próprias professoras, quando falavam de Antonieta, eu percebia que elas não sabiam, não conheciam, na verdade. Sabe? Primeiro porque ela não é só a primeira deputada de Santa Catarina, como algumas pessoas falam, ela foi a primeira deputada no Brasil. No Brasil, isso. Então, aí teve a questão de prefeita e tal, aí é uma outra situação, mas deputada foi ela. Né? E as falas, quando vinham, eu sentia de forma muito superficial. Então, eu penso que nós, até fico feliz que eu sei, além do meu livro, que tem essa questão poética, tem da colega que fez o livro infantil da Debus, né? Tem da professora também, Jerusi, que fez agora com a Flávia, né? Então, eu acho importantíssimo, porque num curso de política, numa universidade, e por fim, quem falou de Antonieta fui eu, né? Que estava como aluna, até para corrigir algumas injustiças que eu vi, assim, né? Porque eu estava enaltecendo outras, e a Antonieta, que tinha sido a primeira e a única negra, foi assim, 3 linhas e acabou. Então, eu acho, só para realmente ratificar e reforçar a tua fala, o quanto a gente precisa estar falando dos nossos autores. Obrigada. Exatamente. Não tiro uma vírgula, né? Precisamos falar dos nossos autores e mostrar para o Brasil e para o mundo, né? Que Santa Catarina não é apenas terra de alemão e de italiano e açoriano. O negro, ele escreveu a sua história com muita força, com muita sabedoria, com muita riqueza, com muita cultura, e por conta de todo esse racismo e o racismo estrutural que existe até hoje, a nossa história não é contada. Então, eu acho que nós estamos aqui para justamente contar essas histórias e que possamos ter multiplicadores de tudo isso. Né? Então, eu agradeço a vocês, foi maravilhoso, lindo, quero agradecer a todas as pessoas que nos acompanharam. Por favor, acompanhem o Ação Zumbi nas redes sociais, no YouTube, as nossas lives, compartilhem com seus amigos, como eu já falei, com seus familiares. Precisamos fortalecer para que, quem sabe, um dia nós não precisamos mais ficar usando de tanta luta, de tanta batalha para poder ter a nossa voz ouvida, né? Quem sabe a gente possa falar sem precisar lutar, mas sozinhos nós não vamos chegar em lugar nenhum, precisamos da ajuda de todos. Tem um cachorro latindo aí. Para finalizar, a pedido de Lelete Couto, irei declamar o poema no qual eu encerrei o programa Pequenos Grandes Talentos, que o Fábio e o Tom participaram, que é Sorriso Interior. E Cruz de Souza escreveu assim: o ser que é ser e que jamais vacila, nas guerras imortais entra sem susto, e leva consigo esse brasão augusto, da grande dor, a nobre é tranquila. Os abismos carnais da tristeza argila, ele os vence sem ânsias e sem custo. Fica sereno, num sorriso justo, enquanto tudo em derredor oscila. Ondas interiores de grandeza dão-lhe essa glória em frente à natureza, esse esplendor, todo esse largo eflúvio. O ser que é ser transforma tudo em flores, e para ironizar as próprias dores, canta por entre as águas do dilúvio. João da Cruz de Souza, maravilhoso. Coisa linda! Lindo. Excelente interpretação também, parabéns, Sandro, querido. Ficou lindo. Obrigado. Obrigado. Gente, até a próxima, né? Que eu acho que está pedindo outras lives, outros encontros, né? Espero que tudo dê certo para que a gente possa
novamente falar sobre a nossa história, né? Tem muita coisa ainda para contar e tem muita coisa ainda para se descobrir sobre toda a história do povo negro. Obrigado a todos vocês, a Denise Fraga, Tom Farias, Fábio Garcia, muito obrigado. Uma boa noite a todos, se cuidem, tá? Beijo a todos. Aguardem, vai ter parte 2 dessa live aqui, Literatura Preta. Fiquem com Deus, meus queridos. Beijo. Um abraço. Tudo bom, gente? Foi maravilhoso estar com vocês. Foi uma tchau, 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 gente. Valeu. Tchau, tchau. Cirlei, minha linda. Beijo. Beijo.